Vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Todo mundo vendo a tela direitinho aí, né? Uhum. Então, vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Hoje a aula vai ser sobre a BCDE, mas visto o cenário que a gente está aqui, de Covid, né, que todo mundo está acompanhando e sofrendo junto, a gente vai dar uma abordagem mais voltada para a PCR na Covid também. Alguém está falando alguma coisa aí? Vou desativar o som da galera aqui. Aí, acho que melhorou. Bom, saiu uma publicação no BMJ há 2 dias atrás, que é o seguinte: Covid-19, os médicos estão sendo, né, incentivados a não fazer manobra de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com PCR. Alguém viu essa publicação? E aí, o que falava lá? Que o staff, né, do profissional de saúde, nessas West Midlands, que o Reginaldo vai saber falar onde eles foram recomendados para não fazer as compressões torácicas ou ventilar os pacientes que estão em parada cardiorrespiratória se eles têm uma suspeita ou um diagnóstico de Covid-19. A não ser que esses pacientes estejam dentro de um departamento de emergência e que o staff esteja utilizando todo o equipamento de proteção necessário. E aí, qual que é a reação que a gente tem quando vê uma notícia dessa? Geralmente é de susto, né? Como assim? O paciente está parado e a gente não vai reanimar o paciente porque ele tem suspeita de Covid. E se ele tiver 20 anos, se ele tiver 16? Então, ficou todo mundo assustado com essa recomendação, mas eu trouxe ela para iniciá-lo para chamar a atenção pelo seguinte: o foco que a gente tem que ter de uma recomendação como essa é justamente a prevenção de uma parada cardiorrespiratória e a reversão precoce das complicações. A gente tem que focar nisso, né? Já que a crise está tão grande a ponto de pessoas falarem que é melhor nem reanimar pelo risco que a gente tem, então a gente tem que fazer com que essa parada cardiorrespiratória não aconteça, né? Que as complicações elas sejam revertidas precocemente. Então é muito nesse contexto que a gente colocou a COVID no meio do ABCDE. E o que é o ABCDE? É uma avaliação rápida, à beira do leito, né? Qual que é o objetivo? É detectar um paciente que ele está piorando ou ele tem uma condição grave que está deteriorando. Foi projetado para fornecer como que você vai gerenciar inicialmente aquelas condições de risco de vida que o paciente tem e de onde? Estabelecendo prioridades, né? Então, ele consegue estabelecer essas prioridades para a gente. O que a gente tem que preocupar primeiro quando está diante de um paciente grave? É um método estruturado para manter o paciente vivo e alcançar os objetivos, que é de tratar o paciente. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente vai fazer os primeiros passos para o paciente melhorar. Nesse momento do ABCDE, a gente não está pensando em fazer diagnóstico definitivo. A gente está pensando em fazer com que ele melhore, né? E que não evolua para a PCR, que é como a gente começou a aula falando, né? E aí, o ABCDE, basicamente, todo mundo já sabe, né? A de via aérea, B do briefing, que é das ventilações, respiração, C de circulação, D de disability, que é quando a gente vai ver a parte neurológica, que é dispor o paciente, reavaliar todas as letras, né? É uma avaliação inicial que a gente consegue fazer de modo completo, a gente passa por todos os sistemas para poder conseguir fazer o ABCDE todo, e através do ABCDE a gente também consegue fazer reavaliações periódicas desse paciente. Lembrar que
antes de pular, né, de uma letrinha para outra, a gente tem que abordar os problemas tratáveis. Então, você viu no A que tem uma obstrução de via aérea, você não vai para o B antes de resolver essa obstrução de via aérea. E aí, com isso, você não só trata, como você vê se aquilo que você tratou realmente fez efeito. Às vezes você achou que tirou um corpo estranho e o paciente está com a via aérea ok, nem viu e já foi auscultar o pulmão do paciente ou foi medir a pressão. Então, tem que conferir se o efeito do tratamento ele realmente aconteceu. E essa boinha aí, né, para lembrar, principalmente os R1 estão começando agora, que tem que pedir ajuda, né? Esse ABCDE ajuda a gente entender qual que é o nosso limite de conseguir ajudar esse paciente e se a gente vai conseguir manejar esse paciente sozinho ou que tem que chamar alguém. Então, a gente quis dar essa aula agora no início justamente para pensar, né? Vocês estão fazendo rodízio de final de semana, avaliando os pacientes. Então, será que o ABCDE ajuda a saber qual paciente que você vai ter que interromper o seu colega que está discutindo com o preceptor para poder discutir primeiro, porque seu paciente está mais grave? Então, é nesse sentido que é uma aula importante para esse início agora. E aí, para você conseguir fazer o ABCDE, tem que lembrar que as ações vão ser simultâneas, né? Enquanto um está resolvendo o A, o outro está monitorizando para ver como é que está o C. Lembrando que tem que manter uma sequência, mas que você pode usar do seu time, né? Da equipe toda, principalmente isso na sala de emergência, na terapia intensiva, você pode usar da equipe toda para conseguir fazer as coisas de maneira simultânea. E para você realmente ter o efeito do seu tratamento atingido, a gente tem que lembrar da comunicação efetiva. Não adianta eu ter um time, cada um está olhando uma letra, não está conversando entre uma letra e outra, e o paciente vai ficar totalmente desconectado dessa avaliação que é para ser sistematizada, né? Então, lembrar aí do SBAR, da comunicação em alça, né? Principalmente quando está intubando, ver se a pessoa do time realmente entendeu aquele pedido para fazer um tratamento para tratar algum problema de tal letra, né? Então, lembrar dessa comunicação em alça fechada aí também. E aí, por que a gente faz o ABCDE, afinal de contas? Para manter o paciente vivo, né? Para ele melhorar, igual a gente já falou. E aí, dessa forma, você vai ganhar tempo para fazer outros tratamentos, para pensar no diagnóstico, porque você garantiu ali em ordem de prioridade aquilo que é mais importante. A gente tem que ver o tratamento, se fez efeito, mas tem que lembrar que esse tratamento pode demorar algum tempo para dar resultado. Então, faz a intervenção, espera um tempo. Se não aconteceu nada no tempo que era previsto, vamos reavaliar e vamos tentar alguma outra intervenção. Mas lembrar que tem esse gap entre o que você está fazendo e o efeito esperado. E aí, aqui, verdade ou falso, né? Verdadeiro ou falso. As habilidades de ABCDE entre todos da equipe, elas podem economizar tempo e melhorar a performance? Acho que com tudo isso que eu falei, não ficou dúvidas, né? De que sim, a ideia é otimizar o tempo, melhorar a performance e melhorar o cuidado do paciente. E então, é um tratamento que poupa vida, né? Que a gente pode fazer através dessa avaliação sistematizada. E uma parte muito importante que vocês têm que pensar é que o ABCDE ele te ajuda a quebrar aquela situação clínica que é complexa. Então, o paciente que você chegou, que você desesperou ao olhar esse paciente, ele faz com que isso se torne manejável. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa depois da outra e vai tratando um problema depois do outro. Então, a tendência é facilitar mesmo aquela situação que quando a gente chega na residência, ou quando começa a vida médica, a gente tem certo pânico, certo medo de determinadas situações complexas, né? Estabelece a noção sobre o que tem que ser uma preocupação padrão entre todo mundo que está tratando. Então, na sala de emergência, por exemplo, a equipe inteira, multidisciplinar, já sabe que a gente tem que pensar na via aérea primeiro, né? Antes de pensar quanto que está a pressão, ou antes de ver o neurológico. Então, todo mundo consegue ficar mais padronizados com essa noção de preocupação para prestar assistência. E, dentre outros objetivos, a gente ganha tempo para estabelecer um diagnóstico e um tratamento, né? Então, não ficar preocupado em, nossa, será que é sepsis? Será que é um AVC? Será? Sistematiza. Vamos socorrer primeiro o que precisa, dessa forma a gente vai ganhar tempo e lá depois a gente pensa no diagnóstico. E qual que é o nível de evidência, né, que a gente tem para falar, faça o ABCDE?
é consenso entre especialistas. Nenhum estudo ainda conseguiu provar o impacto que o ABCDE tem, mas por quê que isso talvez não foi provado? É porque, na verdade, o impacto real é aquilo que, depois que você identificou cada síndrome, cada situação pelo ABCDE, você trata o paciente sindromicamente. Então, a evidência que tem impacto é o protocolo guiado para cada síndrome depois que você faz o ABCDE, e não fazer o ABCDE em si, né? Mas a consequência dele. E aí, com isso, fica fácil a gente entender por que que a gente, treinando os profissionais de saúde para reconhecer e manejar esses pacientes críticos, a gente aumenta a confiança. E a gente não falou muito de confiança, né? Nas oficinas, quando vocês chegaram. A gente não quer aumentar a confiança que vocês têm para tratar o paciente, do paciente para ser tratado por vocês. E aí, com isso, a gente reduz as preocupações, que vocês não são responsáveis pela doença grave, né? Vocês são responsáveis por avaliar o paciente e tentar fazer o melhor, né? Conforme a confiança mútua ali, para que esse paciente fique bem. E aí, o passo a passo. A gente já está cansado de saber, mas não vale a pena dar uma passada rápida, né? A de via aérea, e aí a gente já pode fazer a performance daquilo que a gente acha, julgar necessário. Você vê que a via aérea não está ok, já faz o head tilt com o chin lift ali para abrir a via aérea. O briefing, né? Então a gente vai olhar, vai ouvir, vai sentir aquela respiração, e isso a gente vai ver que para o COVID é um pouquinho diferente. C de circulação, basicamente frequência cardíaca, o tempo de perfusão capilar, neurológico, né, que é o disability. Nós vamos ver se o paciente está alerta, se tem resposta à voz, se tem resposta à dor ou se está irresponsivo. Então, nem sempre a gente já vai fazer Glasgow direto, a gente tem que olhar esse mais básico primeiro e depois expor o paciente removendo as roupas, avaliando como tudo. E por que viu que tem que ser esses sistemas, tem que ser essa sistematização? Porque geralmente uma parada cardíaca ela é precedida por sinais clínicos adversos. E esses sinais, se a gente fizer o ABCDE, muito provavelmente a gente vai reconhecer esses sinais e potencialmente a gente vai conseguir prevenir uma PCR. Além de ser uma abordagem, né, de passos iniciais depois que o paciente já voltou. Teve uma PCR e aí teve a ressuscitação, ele retornou à circulação espontânea. A gente faz o ABCDE para confirmar e sistematizar de que esse paciente vai continuar, né, na circulação espontânea e não vai parar de novo. E aí, isso aqui não era para ter ficado desse jeito, não, mas vamos passar rapidinho. Tem um ABCDE e eu coloquei uma estrelinha ali antes, que teria que ter uma letra antes do A, ou teria que ter alguma coisa que a gente não falou aqui até agora, que é importante antes da gente chegar perto do paciente para poder fazer isso. E aí, dentro do hospital, é mais raro a gente ter que preocupar com isso, mas no cenário atual a gente tem que preocupar muito, que é o quê? Primeiro, a segurança própria, né? Então, primeiro a gente tem que estar seguro para depois ir lá abordar o paciente e ajudá-lo e sistematizar a avaliação no ABCDE. Isso vocês vão ver como que é importante a hora que a gente falar mais específico de coronavírus, né? E aí, falando um pouquinho de via aérea, então, como que a gente avalia? Voz e sons respiratórios, basicamente. Se o paciente falou o seu nome, então, teoricamente, não tem nada ali, né, na via aérea atrapalhando. O tratamento, a gente já começou a falar, reposicionar, né, head tilt, chin lift, que a gente aprende fazendo o ATLS, o BLS, o PHTLS. Pode ser que você precise dar oxigênio já nesse momento ou fazer uma sucção e aspirar algum conteúdo, que pode ser vômito, pode ser sangue, pode ser secreção, ou pode estar demasiado, você já vai tomar providências, ou mesmo mobilizar a língua ou virar o paciente para a posição lateral. Lembrar, né, que o A não é simplesmente abrir a boca e ver o que está acontecendo. O tórax ele pode dar alguns sinais de obstrução, um tórax paradorsal, movimentos abdominais. A cor da pele pode dar sinais também de que está alguma coisa errada na via aérea. Você vai escutar os sinais, tanto para entender o nível da obstrução, um estridor pode te ajudar, pensando que é mais alto, ou um sibilo respiratório, te falar que a via aérea está só parcialmente obstruída e não totalmente, ou mesmo não ter som
audível nenhum. E aí você vai determinar se tem expansão torácica ou não e ser mais rápido ou não a depender dessa avaliação toda. Então, A não é só abrir a boca do paciente, não, né? Aí, passando por B rapidinho, o que é o briefing, né? Avaliar, aí sim, a frequência respiratória, os movimentos do tórax como um todo, a percussão, a ausculta, a oximetria de pulso já pode ser feita. E aí as medidas são muito mais amplas, né? Talvez você vai precisar sentar confortavelmente o paciente para que ele pare de ter esforço, né? Resgatar a respiração por algum ou por medidas comportamentais mesmo, vai ter que fazer uma medicação inalatória, vai ter que ventilar com ambu, porque viu que realmente está muito taquipneico e aí já tem que proceder para ventilar, preparar para intubar mesmo. Se for um pneumotórax, descomprimir a tensão. E aí, de novo, né, é muito mais complexo do que só ver o tórax, lembrar que a saturação não é um capnógrafo, então ela varia, né? Uma hora você está vendo ela de um jeito, outra hora ela vai estar de outro, e muitas vezes vai ter a circulação influenciando nisso. Nesse momento, você já pode pensar em fazer uma gasoarterial para ver realmente a efetividade da função respiratória e auscultar o paciente e ficar de olho nesse sofrimento respiratório. Na C, né? Circulação. O que a gente avalia? Basicamente, cor da pele, se o paciente está com algum suor, temperatura, se a pele está fria, se está quente, perfusão, né? Muito importante fazer lá os 10 segundos de compressão para ver se está menor do que 3 segundos. Ver o pulso, se ele está presente, qual que é a frequência, qual que é a qualidade, a regularidade desse pulso. E aí sim, auscultar o cardíaco, medir a pressão. Esse é o momento que talvez você já vai pedir para fazer um eletro. E ficar de olho em outros sinais de baixo débito, né? Se o paciente já está lá com você acompanhando, já tem uma sonda de demora, ficar de olho se não teve um débito urinário mais baixo, tem algum dreno, se teve algum sangramento, e até o nível de consciência, se ele já está afetado por conta da circulação. E como que trata? Inicialmente, né, dependendo do ambiente. Se for um sangramento, vai parar o sangramento. Se ele tiver mais hipotenso, ver se vale a pena elevar os membros inferiores. Se não tiver acesso, pedir para funcionar um acesso, começar volume e ir reavaliando, né? E as causas também muito amplas, mas lembrar que tem os choques de todos os tipos, arritmia, embolia, insuficiência cardíaca, geralmente são as mais comuns. E aí aqui só uma lembrança, que às vezes a gente vai no automático e esquece, né? A pressão, ela é uma medida indireta para a gente da efetividade do débito cardíaco, e lembrar que a hipotensão muitas vezes vai ser um sinal tardio de complicação. Nem sempre o paciente já vai chegar hipotenso. Às vezes, quando está hipotenso, é porque já tá bem avançado nas alterações da doença que está fazendo ele ficar alterado. E aí lembrar que para medir a pressão não dá para sair medindo em qualquer lugar, né? Tem que pensar se esse paciente está com alguma lesão, se tem algum acesso venoso, se tem fístula, se tem um membro que já tem alguma comorbidade que já é mais hipoperfundido. Então, lembrar de ter atenção também na hora de medir a pressão. No D, de disability, né? Quando chega nesse ponto, geralmente, pode ser que o ABC que a gente fez lá para trás é que seja uma das causas, né, que estão fazendo ter um problema de nível de consciência. O paciente pode estar irresponsivo por conta de algum problema na circulação ou na ventilação. Aqui a gente, se o paciente estiver consciente, pedir para movimentar os membros, não esquecer de analisar a pupila, isso é uma parte que muita gente esquece, tamanho, forma, reação à luz. E aqui a gente pede também para ver a glicose, né? Se o paciente está te preocupando em relação ao nível de consciência, você pode precisar fazer a escala de coma de Glasgow. E aí a gente não vai ficar falando da escala aqui, só lembrar que a gente vai ver abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E aí, por último, a exposição, né? O que é a exposição? Aí você vai ver a pele como um todo, se tem algum rastro, se tem algum edema, algum sangramento. De novo, reforçar a temperatura, se tem alguma alteração. Lembrando de respeitar a dignidade do paciente e não ficar expondo ele demais para evitar perdas de calor, que no nosso país é uma preocupação menos frequente, mas que a gente tem que lembrar. A depender da causa, né? Do choque ou da piora crítica do paciente, a gente tem que
pensar que a perda de calor pode piorar. Nessa fase, a gente já tem uma noção do problema do paciente e é mais para a gente fazer uma revisão, né, e tentar tratar a causa suspeita nesse momento. E, de novo, coloquei a boinha lá atrás, né? Não esquecer. Em qualquer momento você viu que você vai ter que promover um tratamento que você não se sente capaz, peça ajuda. Não espere para fazer o ABCDE todo, se você já viu que você vai precisar de ajuda para algum tratamento efetivo dentro de alguma dessas letrinhas da sistematização. E aí, com isso, a gente fica convencido de que o ABCDE permite determinar a gravidade do paciente e ajuda a priorizar aquilo que é uma intervenção clínica que é necessário. Então, às vezes, não se deixar levar pela ansiedade, pelo tumulto da situação, muitos pacientes graves ao mesmo tempo, ou um paciente grave que está te chamando muita atenção, lembrar de sistematizar e fazer o ABCDE, porque já foi visto que ele ajuda no tratamento sindrômico. E aí, para a gente finalizar a fala sobre ABCDE, teve esse short report aí no jornal de emergência, e foi muito interessante, eles falando de outros usos. Nossa, agora vai ficar esse negócio fazendo isso um tantão, né? De outros usos para ABCDE. Então, vocês já viram ABCDE com outros usos, né? Airway, avaliação, e em vez de CD de disability, ele ser deformidades, emoções e confirmar. Então, existem várias adaptações para BCDE. Pensar em bleeding junto do B, né? Descompressão no D e E para eliminações, isso aqui é muito frequente em pacientes neonatos. O povo está batendo panela. O A, B, C, que é muito comum em pacientes críticos. Ambulate before caring, para estimular o paciente a sair do leito. Nossa, não era para estar acontecendo isso, gente. Tanto de animaçãozinha aqui. E ABC, antecipar antes das complicações. Então, tem vários jeitos de sistematizar. Esse report que eu falei para vocês até critica a forma que as pessoas adaptaram a BCDE, até mesmo para manejo de delírio, né? Ver se está acordado, se tem coordenação, se está presente o delírio, se está saindo do leito precocemente. Mas o que importa, e até ele finaliza falando, né? Que accusation, blame, complaint também é o ABCD, né? Demand para poder sofrer erros, sofrer processos, né? Mas, enfim, o que a gente sabe? Que o ABCDE ajuda muito, mas que já tem várias adaptações, já tem vários outros usos, e que, na verdade, o que a gente quer enfatizar é a sistematização que ele é capaz de nos ajudar. E aí, lembrar, ele não vai resolver tudo, né? Precisa de reavaliar o paciente, e outros sistemas que ajudam a gente são esses Track and Trigger Systems, né? Que é o que a gente tem falado muito do NIOS atualmente. E o que faz? Por que esses sistemas, essas ferramentas ajudam a gente além do ABCDE? Porque o ABCDE é muito ali para urgência, né? A gente pode fazer o ABCDE em paciente que está na enfermaria, pode, e geralmente ajuda muito quando o paciente ele já está em vigência de uma piora clínica, né? Mas esses sistemas, como por exemplo o NIOS, ele ajuda aquele paciente que não está na emergência, é um paciente que está fora de uma área de risco, o paciente está na enfermaria, o paciente que está chegando na UPA, na triagem, ele ajuda a reconhecer precocemente a gravidade do paciente e que faça o paciente ter tratamentos e ser encaminhado para locais específicos onde ele vai ter atendimento apropriado e com isso reduzir a mortalidade. Então, lembrar, né, que além do ABCDE, a gente tem outras ferramentas que ajudam a gente fora do ambiente da emergência. Então, o que eu falei. E aí, entrando na parte que a gente quer enfatizar mais, né, que é da PCR da COVID, quais são os princípios básicos? Porque vocês vão ver muita similaridade entre a sistematização do ABCDE e como que a gente vai tratar uma PCR na COVID. Nenhum profissional tem que ser infectado por COVID como consequência de cuidar dos pacientes.
Então, está entrando naquela premissa lá na estrelinha do ABCDE, que é segurança do paciente. Então, os esforços, eles têm que existir para prover a mesma qualidade de cuidado para os pacientes durante a crise, como seria em qualquer outro momento. Mas a gente sabe que algumas mudanças vão ser necessárias para que a mesma qualidade de cuidado aconteça em momentos como esse. A gente, nesse momento, tem que presumir que todo paciente crítico, todo paciente grave, ele é Covid-19, até que se prove o contrário, né? Então, que ele está com o vírus, então a gente não pode achar que não tem. E outro princípio básico de atendimento na PCR, que é o mesmo na ABCDE, é como que a comunicação efetiva, ela é essencial durante o atendimento desse paciente grave, durante a crise. Outro princípio básico, nenhum guideline ou protocolo vai englobar todo e qualquer cenário possível. Não adianta vocês pegarem o RESUS, nem o protocolo da AMIB, nem qualquer outro protocolo que não vai ter lá aquela situação que provavelmente vai ser a próxima que você vai ter que lidar com o paciente com suspeita de Covid. E que os membros da equipe eles precisam ser flexíveis, né? Para que a segurança própria e a segurança do paciente aconteça, muitas vezes a gente vai precisar fazer funções ou se adaptar de maneira flexível para que isso aconteça. E aí, um cenário aqui para provocar vocês. Vocês estão passando pela enfermaria, uma enfermaria que é enfermaria COVID, e aí vocês sabem que esse paciente está com uma suspeita muito alta ou já tem COVID, já detectou o coronavírus, e aí vocês acabaram de ver, vamos supor que por acaso ele estava com o monitor, vocês acabaram de ver que ele estava parado. Só que você tá ali, sem capote, sem luvas, sem máscara, sem nada. O que você faz nesse momento? Qual que é a recomendação? Era a hora que todo mundo tinha que falar, né? Mas desse jeito aqui é mais difícil. Mas se alguém quiser falar, todo mundo escutando a panelada aí, ninguém vai falar nada. Mas enfim, a nossa tendência é que a gente... tá aqui falando que a reunião vai poder durar mais de 40 minutos. A nossa tendência é correr lá e já fazer RCP. Não foi isso que a gente aprendeu fazendo a TLS? Que se o paciente não está respondendo, não está respirando, vamos já fazer massagem, presumir que ele está parado? E aí, a recomendação da PCR na COVID é não. Você não vai fazer isso, você não vai entrar no quarto do paciente. Nossa, mas o paciente vai lá ficar parado, pode ser que eu demore 5 minutos até eu ir lá pegar minha N95, até eu pegar meu capote. Vai, o paciente vai. Infelizmente, vai. Por quê? Felizmente, a gente tem que preocupar com a nossa segurança primeiro. E isso aí, né, tem até uma recomendação do RESUS, né, que é o pessoal do Reino Unido, que tem falado mais sobre ressuscitação, e eles falam, uma outra dúvida que gera, não é consenso de que a reanimação cardiopulmonar é um procedimento que tem que ser protegido contra aerossol. E aí eles têm um ABCDEFG deles, porque que eles acham que a compressão torácica ela tem que ser um procedimento que gera aerossol e que a gente tem que se proteger como tal. Então tem várias explicações, mas basicamente é que já tem revisões sistemáticas que definem compressões torácicas como potencializadoras de formação de aerossol e já tem publicações prévias que falam que a RCP que promove aerossol. Então, apesar da dúvida que existe no mundo, e a gente está vendo que as coisas de Covid estão mudando a cada dia, é melhor a gente encarar como o pior cenário possível. Então, antes de entrar no quarto daquele paciente que está lá na enfermaria, que está parado, a gente vai precisar de luvas, a gente vai precisar de proteção ocular, pode ser tanto óculos quanto face shield, né, que está todo mundo adaptando para fazer, máscara N95, gorro e capote. Então, sem essas coisas, não é para ir lá fazer RCP no paciente, não. Porque senão você vai estar colocando
você em risco, né? E isso tem que ser antes de entrar no quarto, tá? Antes de entrar no lugar que o paciente está. Você não vai entrar se preparando, não. Se prepara, contenha a ansiedade e depois vai. Essa é a recomendação. Vão surgir várias dúvidas, como já até fui questionada hoje, quando a gente estava montando a aula, e o SAMU? Bom, o SAMU, teoricamente, vai estar trabalhando com essas EPIs todas, né? E a gente na rua? É difícil, né, conseguir pensar nesse cenário, mas a recomendação é que se você não está preparado, e aí por isso que veio aquela notícia da BMJ lá do início, que se você não está protegido, não é para fazer. E aí a gente vai ter um tempo para discutir isso aí depois. Aqui, né, só lembrando, né, as etapas de como vestir as EPIs para o nível aerossol. Então, lavar as mãos primeiro, vestir o capote, máscara N95. Olha o neném chorar. Proteção ocular, vestir o gorro e depois vestir as luvas, né? Lembrar que errar para o lado do cuidado, quando é frente a uma incerteza. Ah, mas eu não sei se ele tem Covid. Eu acho que não. É melhor pecar para mais para o seu próprio cuidado, porque a gente precisa de cada profissional de saúde para encarar a grande crise que ainda está por vir, né? RCP vai ser imediata? E aí, se o desfibrilador está disponível, está próximo, o ideal é que você monitore o paciente antes de começar a RCP. Por quê? Porque já foi visto que se o paciente tiver um ritmo chocável, você já choca e a chance de não precisar fazer RCP ou de precisar de proceder intubação e o paciente retornar, ela acontece. Então, é melhor que você monitore o paciente antes de começar a RCP, porque se tiver ritmo chocável, você já choca o paciente e já resolve o problema, diminuindo o seu risco. Via aérea. A intubação, ela é preferível a qualquer outra opção. Ah, mas eu tô com um ambu aqui perto. Não ambuse, né? O ideal é que você intube esse paciente. Eu vou falar aqui para frente, mas se é ritmo não chocável, a recomendação é intubar. A despeito do que a gente aprendeu do ACLS, né? É muito legal entubar o paciente enquanto alguém continua fazendo massagem e a gente conseguir entubar, mas aqui não só é permitido fazer uma pausa, como é recomendado que as manobras de RCP parem para que você consiga entubar, porque a RCP ela é aerossolizadora. Então, é sugerido que você pare as manobras de RCP para fazer a intubação, ao contrário do que a gente vê, né? E ao contrário do que a gente está habituado. Se não tem tubo, por algum motivo, porque acabou ou porque não vai chegar, a Sociedade Australiana coloca que a máscara laríngea é melhor do que ventilar. Se existe uma absoluta necessidade de ventilação, né? Por exemplo, não tem máscara laríngea, o paciente não tem máscara facial, não tem outra coisa, a técnica de selamento da máscara sempre tem que envolver 2 profissionais, e aí eles recomendam, aí já é mais uma recomendação local, né, da AMIB, da AMB e da Abramed, colocar uma cânula, colocar uma guedel, e aí uma pessoa vai segurar, selar ali bem a máscara e outra pessoa vai ambusar, se a necessidade de ventilação for realmente necessária. Mas é frequente nos protocolos a recomendação de não ventilar. E se for precisar ventilar, lembrar de instalar os filtros, né? Principalmente o EPA, né? O filtro EPA, entre a máscara e a bolsa, e de preferência já com aquele material de aspiração, que é o que eu mostrei na minha aula de intubação. Não sei, depois eu vou fazer uma enquete aqui, quem que viu, mas é fazer essa adaptação, né? Colocar o filtro entre a bolsa, colocar o sistema de aspiração também entre a máscara do ambu. Fazer essa conexão aqui é o ideal para reduzir o risco de contaminação da equipe com essa ventilação que é tão proibida, como é que fala? Tão não encorajada, né? Sobre o ritmo, então, se o paciente, como eu falei, tem ritmo chocável, FV, uma taquicardia ventricular, você presume que a natureza é cardíaca, então aí que você não preocupa com a ventilação mesmo.
A ideia é que você faça 2 ciclos de RCP, e aí para prevenir a aerosolização, enquanto você está fazendo RCP, o recomendado é esse 2 hands vice grip, que é o VE. Não é o que a gente está habituado, do C, que a gente sempre aprende que deixa só o dedinho levantando a mandíbula ali. O ideal é esse outro jeito, que você vai deixar 4 dedos ali elevando a cabeça do paciente para abrir a via aérea, e os 2 dedões ali vão estar segurando firmemente a máscara para evitar a aerosolização. Então, essa é a manobra recomendada. Depois de 2 desfibrilações sem sucesso, se você considerar que a ventilação é importante, e acho que é difícil alguém considerar que não seja, né? A intubação é preferível, com pausa nas RCPs durante o procedimento. Se o ritmo do paciente que está parado na COVID é a ESP ou a sistolia, você presume que é por hipóxia, e a intubação vai ser o procedimento mais seguro e não vai ter 2 ciclos de RCP antes, é fazer intubação imediata. Se os equipamentos não estiverem disponíveis prontamente, você vai fazer RCP com a via aérea coberta por ambu, 2 mãos, de novo, desse jeito, VE, sem ventilar. Se o paciente está com máscara com reservatório, mantém a máscara com reservatório. Se não tem máscara com reservatório, mas ela está ali do seu lado, também é uma opção no lugar desse ambu que vai demorar a ser preparado também por conta de ter que colocar o filtro e etc. e tal. Se o paciente já estava entubado quando ele teve uma PCR, é manter o paciente conectado ao ventilador, e inclusive a recomendação depois que entuba é conectar ao ventilador e não ambusar. E os parâmetros são geralmente em volume controlado, FiO2 de 100%. Vai ser assíncrono, por quê? Porque as pessoas vão começar a fazer RCP e o ventilador vai estar lá já preparado a 10, 12 incursões respiratórias por minuto. Não vai ter aquele 30 para 2 que a gente está acostumado. Então vai ser assíncrono mesmo. Tem risco de barotrauma, alguns outros riscos, mas de novo a prioridade é a segurança do profissional. Alguns ventiladores, lembrar aqui que é PIP de 0, tem uns outros marcadores, uma sensibilidade de 8 e uma pressão limítrofe de 70, que aqui para a aula de hoje basta a gente saber que a gente tem que começar com esses parâmetros de modo de volume, que geralmente o combinado aqui para o Odilon é que os ventiladores já vão ficar preparados com esse respaldo caso aconteça PCR. Alguns respiradores têm essa função, RCP, PCR, que já vai ajustar automaticamente os limites de alarme, já vai acionar os parâmetros que a gente está falando aqui em cima. Não sei se é a realidade nossa, depois a gente pode confirmar. Lembrar dos Hs e dos Ts, identificar e tratar qualquer causa reversível antes de considerar interromper a RCP, em especial consideração para hipóxia, acidemia e trombose coronária, que são causas citadas como frequentes nas publicações de COVID. E depois, né, se Deus quiser, o paciente voltou, lembrar de descartar e limpar todo o equipamento que a gente usou durante a RCP, seguindo as recomendações, qual material que é recomendado localmente, e a superfície de trabalho também. A gente tem muita mania, né, de entubar o paciente, faz a RCP, sai, deixa o laringo ali do lado da orelha do paciente, a sonda de aspiração. Então, com a COVID, a gente vai aprender a ser mais cuidadoso com essas coisas que geralmente a gente sai deixando, e recolher tudo e colocar no lugar adequado para que seja descartado ou limpo, né? Lembrando de retirar o EPI também tem uma sequência recomendada. Primeiro você vai retirar as luvas, depois o capote, aí você lava a mão, você remove a proteção ocular, você remove a máscara e aí lava a mão de novo. Então lembrar que nada é simples nesse momento que a gente está vivendo, e já tem sugestões de melhores práticas se os profissionais eles fazem esses procedimentos, tanto de colocar o EPI quanto tirar, em dupla. E aí eles sugerem, inclusive, um oficial da proteção, um profissional que ele vai ficar ali durante o procedimento de RCP só supervisionando a segurança da equipe. Opa, você está pegando com a mão em tal lugar, cuidado com essa mão. Então, quem sabe é uma coisa que a gente pode sugerir aí para as próximas PCRs em COVID que a gente tiver. Esse aqui é o infográfico que a gente está terminando de criar ainda,
não sei se essa trem está na frente suas, mas são as recomendações para manejo da PCR na linha de cuidado de emergência, que engloba um pouquinho disso tudo que a gente falou, né? Primeira coisa, garantir a segurança da equipe. Aqui, um ponto controverso, mas que é muito aquele início da aula que eu falei, definir é uma PCR ou já é um óbito. Então, pensar se um ritmo não chocável, que dependendo do tempo já tiver uma PCR, já mais de 30 minutos está parado, mora lá em Santa Luzia e veio dentro do carro uma senhorinha de 90 anos que já tem uma funcionalidade ruim e já falava que não queria ser entubada. Então, a gente nem vai começar, né? Provavelmente a gente já vai proceder à declaração do óbito. Lembrar de sempre questionar, é suspeita de Covid? Excluir caso suspeito, ou, né, sempre lembrar de perguntar isso nesse momento e, na dúvida, tratar como se fosse Covid e seguir o protocolo modificado. E por que é modificado? Porque, igual eu falei, que a gente aprende, né, no ATLS, é sempre fazer compressões primeiro e deixar a via aérea para depois. Aqui, não vai ser não, vai ser ABC mesmo. Monitorar o paciente primeiro, então tem o desfibrilador, monitoriza o paciente, vê se é chocável. Depois que viu, faz a intubação, se não for, né? Ou se não estiver voltando mesmo sendo chocável, proceda, faça a intubação adaptado com filtro HME, filtro EPA, sistema de aspiração fechado. Se tiver dúvida nisso, vai lá ver a aula de intubação que já tem. B, não vamos usar um AMBU rotineiramente, então isso também é outra coisa que é diferente. O paciente está estubado, você vai ficar louco para ventilar o paciente, mas não é para ventilar, é para manter a oxigenação com AMBU, com as duas mãos daquele jeito VE que eu expliquei, ou com máscara, ou avaliar uma máscara laríngea em último caso. Depois que foi entubado, os parâmetros são aqueles que a gente falou, tá? Vai estar aqui no infográfico para a gente consultar. E as compressões vão ser assíncronas mesmo. Entubou, conectou o ventilador, o circuito tem que estar protegido, tem que estar com o sistema todo fechado, com os filtros, 100 a 120 compressões, mantendo o mínimo de profissionais possíveis envolvidos. De preferência, quem não estiver participando, que fique fora do ambiente, fique fora da sala de emergência, fora do quarto, né? Repassar as Hs e Ts, como eu falei, e ser judicioso na avaliação da resposta PCR, da RCP, né? Interromper quando a equipe julgar que não vai voltar à circulação espontânea. Um outro ponto que a gente deixou aqui de observação é se você está vendo, o paciente está lá ligado no respirador, você está vendo que aquilo está vazando ou não está legal, está soltando de vez em quando, talvez valha a pena a gente trocar por bolsa, válvula máscara, pelo AMBU adaptado nesse cenário para garantir a segurança do paciente, que, lembrando, está em primeiro lugar. É isso, gente. Perdi a noção até do tempo aqui, quanto que foi, mas acho que foi dentro do tempo proposto aí. Dúvidas, comentários? As panelas pararam, as crianças não estão chorando? Tem alguém fazendo uma pergunta ou foi só um som longinho assim? Nenhuma pergunta? Acho que o Francisco tem uma demanda aí, viu, Matheus? Alguém já teve experiência de atender um PCR paciente com Covid? Não. Ainda não deu tempo, né?
Deixa eu ver, o Lineu está no grupo aí. O Lineu no SAMU já teve experiência, Lineu? Não, Regis, ainda não. PCR por Covid, não. Porque agora todo mundo é suspeito, né? Tá todo mundo aqui. Quer ver? Vem cá pra você ver. Falei, gente, tô escovando Convidado. dente, ó. Oi. Aí, Oi. escovando dente, que eu vou dormir. Ó, escovando. Que fofo. Vai, menina, escovar dente. Natália, eu vi um. Vocês estão me ouvindo? Então, Eu vi um caso suspeito na UPA, só que a gente só pensou na possibilidade depois da parada. Então, tipo assim, foi um procedimento normal, entubou tudo, e depois a gente foi rever o caso e viu que era uma possibilidade, aí que foi tomar as medidas mesmo. pois é, isso agora não dá mais, né? Esse momento aí que o Mandetta já falou que vai ser a apocalipse do sistema de saúde, nós já temos que esperar qualquer paciente ficar suspeito, né? Até que se prove o contrário. Aham. Mas, Natália, então eu fiquei com dúvida, porque então qualquer paciente que chegar no pronto atendimento, a gente vai tratar como caso suspeito de Covid e fazer essa sequência de ABCDE? Ou primeiro a gente vai verificar, tem história de tosse, mialgia, febre, enfim. Aí vamos lá, vamos tentar ver o cenário, né? Chegou em PCR, não deu tempo de você conversar nada. O que você acha nesse cenário? Aí trata como Covid, né? Melhor se proteger como se fosse Covid. A gente não sabe, né? Pode ser que foi um infarto, pode ser que foi uma coisa nada a ver, mas nesse momento que a gente está vivendo, é melhor estar preparado e se proteger. Não dá para acontecer igual a Jane falou, não. Né? De que, ixi, não, acho que era Covid. E aí todo mundo já, né? Isso aí não dá É porque assim, pensando... claro que a gente nunca vai saber quem que é o suspeito ou não, mas pensando nas outras causas de parada que são muito mais comuns, né, do que Covid, apesar de que agora a gente sempre tem que pensar, mas são mais comuns. Será que a gente não estaria prejudicando também os pacientes por mudar essa sequência do ABCDE, né, de CAB para ABC, entendeu? Por causa do coronavírus? Excelente pergunta. E aí, o que você acha? Vou ver a pergunta. Não sei, não sei. Eu acho que com certeza vai ter gente prejudicada, igual infelizmente já está tendo, né? Por várias outras medidas. Mas qual que é a estrelinha antes do fluxograma inicial, antes da avaliação Se inicial? proteger. A gente tem que pensar na gente primeiro, né? Uhum. Né? À toa que eu tô grávida aqui em casa com 2 meninos presos e não tô podendo trabalhar, né? Acho que a gente está sempre em primeiro lugar. Claro, vai ter consequências. Eu acho que as consequências a gente não consegue nem medir. Assim, eu contei para o Reginaldo hoje, minha cunhada ontem teve um AVC hemorrágico, hoje ela recebeu alta com 24 horas de admissão, porque eles estavam querendo correr com ela de lá por causa do coronavírus. Vai ter risco dela ir embora para casa? 1 milhão de riscos. Dá para saber se era melhor ela ter ficado no hospital e correr risco de pegar o corona e levar para os 3 filhos dela, o pai dela que é idoso? Não dá para saber. Pois é. Acho que é uma preocupação muito cabível, mas que a gente ainda não tem resposta e eu acho que a gente ainda não tem como agir de outra forma. Não sei se o Lineu, que está lá mais na linha de frente, tem uma opinião diferente. O Lineu no SAMU trabalha todo encapotado, né? Então, acho que ele não está com muito medo, não. Eu acho que quem fez essa pergunta aí foi a Maíra. Ô, Maíra, até pouco tempo atrás, até uns anos atrás, toda PCR era trabalhada nessa sequência, não é? E aí, você chegou a dar uma olhada, por exemplo, nos estudos que se basearam a mudança do ABCDE para o CB, que foi começar do C? Não. Os estudos não mostram um efeito muito grande de começar pelo C, não, sabe? Então, essa sequência de começar, de deixar de começar pelo C e começar pelo A, não é um grande transtorno que você está trazendo para o paciente de uma forma geral. O efeito, os estudos têm um risco de viés importante, mas o efeito ele é um pouco melhor.
mas não é nada assustador, assim, de que, nossa, eu estou fazendo muito mal começando pelo A. Realmente, no cenário de PCR, qualquer coisa que venha a melhorar, a gente considera. Por isso, os estudos, apesar de não mostrar um efeito tão grande, falam assim, mas foi melhor assim, mesmo que seja pouco, foi melhor assim, então vamos mudar a sequência. Mas essa sequência de A, B, C, ela não é tão inferior a outra sequência não, sabe? Entendi. Eu penso assim, mais no prejuízo, nem é de mudar a sequência, mas, por exemplo, um paciente em parada, se não tivesse nesse contexto do Covid, né, quando a gente fosse fazer, por exemplo, ventilação, a gente poderia ventilar com bolsa, válvula, máscara, né? A intubação viria ali ao longo da RCP, não seria uma prioridade assim, a gente conseguiria fazer isso depois, né? E aí, com o Covid, você meio que tem que priorizar a intubação antes de começar a comprimir. E é uma coisa que demora, né? A compressão, querendo ou não, atrasa muito, né? Eu acho que vai ser a parte mais angustiante, assim. De longe, vai ser a que vai mais gerar dúvida. É isso, meu Deus do céu, mas ele tá em AESP, eu tô querendo ventilar. Às vezes eu vou dar umas 3 ambusadinhas aqui, ele vai voltar. Mas, por enquanto, a recomendação por proteção dos profissionais é não fazer isso. É igual o Léo fala, né? Uma coisa é 6 horas da manhã, outra coisa é meio-dia para Covid. Pode ser que mude. Já tem, inclusive, muitos questionamentos, inclusive no protocolo de oxigenação da Covid. Como que é o protocolo que a maioria das pessoas usa? Tá lá com O2 do catéter nasal a 6 litros, não tá saturando o que deveria, entuba. É assim que está no protocolo. E aí hoje já começaram vários questionamentos do pessoal de Nova York, pessoal da emergência, tipo, gente, entubar pior o paciente, vamos tentar fazer VNI, vamos tentar fazer catéter nasal de alto fluxo, vamos tentar fazer CPAP, vamos tentar fazer outras coisas. Então, assim, pode ser que seja uma mudança? Pode ser. Mas hoje o que a gente tem de realidade, de evidência, é que não é para ventilar. Nath, você falou algumas vezes em segurança do paciente, ao invés de falar de segurança do profissional. A Soraya ia ficar satisfeita, viu? Você está pensando no paciente o tempo todo. Foi umas 3 vezes que você falou. Aí, é a comissão de óbito, segurança do paciente. Não. A gente só fica... Bacana. Então tá corrigido aí, viu, gente? Acho que vocês entenderam também, então. E essa frustração, assim, compartilhando com vocês, assim, a gente, lá no SAMU, quando eles empenham a gente por uma PCR, o deslocamento é o mais rápido possível. Você joga a comida para cima, você sai rápido, né? Que é o que define o prognóstico. E, geralmente, agora, quando eles estão empenhando para a PCR, eles tentam informar suspeita de Covid, não suspeita de Covid. Pelo que eles escolhem de informação na triagem. E aí, quando nós tivemos um colega que foi empenhado essa semana por uma PCR por suspeita de Covid, e ele foi paramentar antes, e aí a central perguntou assim, você já está deslocando? Assim, tem o código do SAMU, a linguagem, mas não vem ao caso aqui. Ele falou assim, estou paramentando. Aí a central perguntou, você ouviu que a paciente está em PCR? O profissional respondeu, eu ouvi e retorno que eu estou paramentando para a nossa segurança. E aí teve um embate no rádio, assim, ao vivo, para todo mundo ouvir da central, falando assim, a vítima está em PCR, desloque. E o colega avisando, eu estou paramentando para deslocar. E isso gerou, assim, um mal-estar, que foi ao vivo, assim, o rádio, todo mundo estava ouvindo, e depois a gente chegou a discutir esse caso. E foi consenso geral que a regulação, o regulador foi, acho que foi desorientado, assim, talvez mal, porque o principal é a segurança da cena, é a segurança nossa, até no final das contas chegou lá, a vítima foi a óbito, nem reanimou, já estava em assistolia, já tinha 15 minutos, nem foi PCR, foi óbito, não era Covid, era realmente infarto. Mas se fosse mesmo assim, eu acho que a conduta seria a mesma, porque a gente, nesse cenário de guerra, infelizmente, a prioridade vai ser a segurança em detrimento a outras, que, por exemplo, seria fazer massagem o mais rápido possível. Então, essa angústia, a gente espera que não seja frequente, mas pelo cenário que o ministro está apontando, ela vai existir e a gente tem que estar apto, tem que estar psicologicamente pronto a lidar com ela.
Não a gente psicologicamente pronto, mas a gente vai ter que deixar os nossos companheiros, os nossos colegas psicologicamente prontos. Nosso médico não foi lá reanimar. Você viu, ele estava em PCR e gastou para paramentar 5 minutos e não foi lá. Essa cultura a gente vai ter que começar a disseminar ela com todos os profissionais para a gente não ficar num erro, num passar, né, por uma omissão de socorro, por às vezes desconhecimento de outros colegas. Aí a gente tem que estar saudável também, né? Quanto mais profissional de saúde saudável e postos, mais vai ser necessário. Eles não estão colocando oftalmologista e ortopedista para atender porta, tá todo mundo assustado. Então, é muito fácil a gente entender por que a gente tem que pensar na nossa segurança primeiro, né? E uma coisa importante, né, Nath? Eu peguei sua aula um pouquinho, já tinha começado, no cenário de PCR, não sei se você comentou, foi de deixar na sala o menor número de pessoas possíveis, né, para atender essa PCR. Então, você está lá numa sala de emergência, então deixar, talvez, no máximo, eu acho que as recomendações que eu vi foram de 3 pessoas, não tem, talvez, um número fixo, mas restringir o máximo, então, não precisa de 2 residentes, eu quero assistir, não é o momento de assistir, deixar o menor número de pessoas possível, que isso também faz parte da segurança da cena. Isso, eles colocam até, eles chegam a descrever, né, o fisioterapeuta para assistência à intubação, o enfermeiro para assistência às drogas, o médico que vai intubar, alguém para fazer a parte da ventilação, que vai, se for necessário, vai precisar de ser 4 mãos, né? E alguém para ser o oficial da segurança dos profissionais, e não dos pacientes, né? Então, assim, é bem restrito mesmo, é tirar o máximo do ambiente possível. E sobre a BCDE, vocês deram uma lida no material? Foi curtinho? Deu para entender o link, assim, que vai ter um pedido do Léo mesmo de fazer do ABCDE junto com PCR na Covid? Como que é importante sistematizar e como que muda, né, conforme cenários? Quando eu estava rodando na enfermaria ainda, já não lembro mais quando, mas era muito comum, assim, de acontecer uma turma nova de R1, aí eu estava discutindo desde 9 horas da manhã, quando chegava meio-dia, o último residente com o último paciente falava, essa paciente não está saturando 70. É meio assustador, né, pra gente, mas não é incomum isso acontecer. Então, por isso a importância da sistematização do ABCDE, que acaba se perdendo com tantos pacientes, com tantas outras preocupações, né? Então, lembrar de sistematizar o atendimento dos pacientes de vocês, aquela listinha que vocês fazem lá para fim de semana, fazer essa avaliação geral, ver, tá todo mundo bem? É o que eu falo com o pessoal lá do polo. Primeiro, tá todo mundo vivo? Tem que apagar algum fogo? Não, não tem. Então dá para ir na aula, tomar café e depois ver. Não, não dá. Não dá para tomar café, não dá para ir na aula hoje, eu tenho que resolver esse problema desse paciente agora. O ABCDE que a gente quis trazer nessa fase de transição suas, de melhoria da confiança, é por isso. Então, perguntem se tiverem dúvidas e usem, né, o ABCDE. Ô, Natália, essas recomendações sobre a mudança, né, da URCP em paciente com suspeita de Covid, é de algum manual específico da OMS, alguma coisa assim? Você manda no grupo? Eu mando. O mais atual que tem é esse da Resus, né, que é do Resuscitation Council, que é do Reino Unido. Mas o brasileiro da AMIB, da MB, da Abramed, está bem bom, assim, está bem nisso aqui que a gente falou. Vai faltar algumas coisas, mas acho que ler essas 2 referências agora seria uma boa. Até os blogs de emergência que eu gosto muito de ver, tem um blog que está muito bem falado, posso mandar ele para você, mas a maioria dos blogs está assim, aguardando, em breve. Então, ou põe 3 linhazinhas lá e não tem mais nada. Então, acho que ainda vai vir coisa boa de RCP, mas por enquanto os que eu baseei foram esses. Você viu alguma coisa diferente, Lineu?
Não, bem dentro, foi todas essas referências que você, inclusive o Manuel até mandou uma das referências que você usou na aula, ele chegou até a mandar no aprendizado compartilhado. Depois vocês voltem nas mensagens, eu acho que foi até recente, eu acho que foi no fim de semana que ele mandou. A Nath até colou algumas referências, dessa referência que ele mandou lá, ela também usou na aula. Mas é bem dentro disso mesmo. Nós no SAMU estamos adotando essa referência essa sistematização, exatamente essa sistematização que a Nath passou. A gente deve liberar amanhã ou depois esse infográfico, né? Que é para ficar ali nas enfermarias, na beira de leito mesmo, mais acessível para esses parâmetros de VM, que são novidades, né? Esse passo a passo para ficar lembrando. A gente tem gostado muito de fazer esses infográficos para ficar bem mais visual e menos leitura. Igual esses protocolos padrão, assim. Mas os protocolos de RCP são muito curtinhos. Dá para ler rapidinho e revisar a aula bem rapidinho. Porque eles não tem muito o que falar, né? É basicamente isso mesmo. Ô, Nath. Oi. Alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso falar? Tá dando para ouvir? Tá. Ô, Nath, primeiro vou dar oi pro Gabriel, que tô com tanta saudade do Gabriel, gente, vi a carinha dele ali, tão bonitinho. Saudade, gente. Eu acho que, assim, para talvez acalmar um pouquinho, acho que a gente podia pensar no cenário dos que já estão nas enfermarias de Covid, por exemplo, né? Então, assim, vamos pensar na PCR da enfermaria de Covid lá do Odilon, que aí não tem dúvida, né, que a gente vai paramentar desse jeito todo, né? Ou então na sala de urgência que o paciente já venha com aquele quadro clínico sem nenhuma dúvida, né? Vamos dizer assim. Aí eu acho que não resta dúvida nesses dois. Agora, eu acho que assim, até generalizar tudo e a gente considerar todo mundo 100% Covid e ficar todo mundo paramentado, nós vamos ter esse gap mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático da UPA. A gente pensar que todo mundo é um possível Covid, até que se prove o contrário, é verdade, né? Porque, assim, hoje na UPA, né? O único paciente que estava na ala Covid da UPA era um paciente que foi encaminhado pelo Sersan com uma agitação, um relato de febre não confirmado, um relato de dessaturação não confirmada e estava no Covid, entendeu? Assim, era isso. Porque aí ele tinha uma linfopenia, aí ele estava no Covid. Em compensação, os que estavam fora do Covid, tinha, por exemplo, um paciente com febre, sinal respiratório, taquipneia, imagem de raio-x aparentemente de pneumonia, não era aquele vidro, né, não era o infiltrado, né, no raio-x, mas aí como que esse estava para fora e o outro, assim, ainda está se misturando muito. Um terceiro exemplo de hoje. Uma senhorinha de 90 anos, foi de ontem, na verdade, uma senhorinha de 90 anos, tabagista ativa, DPOC presumido, com tosse produtiva, mas desde sempre, né, um pico febril, uma dor tipo B torácica, uma troponina de 62.000, Nath, e um supradifuso. Aí eu falo, putz, e se é uma miocardite viral e o vírus é qual? Que tá na moda agora, entendeu? Então, assim, aí eu fiquei nessa. E agora, né? Então, assim, a gente tá ficando mais perdido mesmo. Então, acho que se a gente pensar, pelo menos nos casos. E outra, né? Mesmo no contexto da PCR, né? Às vezes a gente sabe que mesmo na PCR da enfermaria, já tem o gap de trazer o carrinho, de chamar a equipe, ainda tem mais essa que nós vamos ter que lembrar, que é a paramentação, né? Assim, mais esse atraso, né? Assim. Então, é desafiador para todo mundo. Eu estou imaginando até o cenário se delimitar, ou como caos geral mesmo, que aí vai ser paramentação para 100%, né? Tá difícil de separar, né? Uhum. Não, e até o que já está paramentado, o que já está paramentado, se você pensar numa UBS, né? Que vai atender uma PCR. E aí? Parece que a UBS... Mamãe.
Parece que a UBS não tem máscara laríngea, né? Só tem um ambu. E aí? Esse pessoal não vai ventilar? Tá lá no barreiro, vai ter que vir pôr de long. Não vai ventilar esse paciente parado desde lá? A recomendação atual é essa, mas como é que a gente vai fazer, né? Vai treinar todo mundo para passar máscara laríngea? Então, assim, pra gente no hospital, eu acho que é o mais rápido de pensar, porque teoricamente é só paramentar, né? E buscar o carrinho e tudo, e tentar fazer isso o mais rápido possível. Mas e esse paciente que está na rua? E esse paciente, né? Então, são vários questionamentos que ainda estão por vir. Acho que a gente tem que preocupar com um de cada vez, senão a gente fica meio doido mesmo. Não sei, vocês não ficam meio doido, mas eu tô ficando meio doida de Covid. Ainda mais 48 horas remotamente só mexendo com o protocolo. Queria aproveitar, já que eu aqui de intruso, e aproveitar você, Marcelinha e as outras pessoas também. Tá tendo alguma recomendação especial nas drogas de sequência rápida? Eu tinha visto até, mas não em paciente em PCR, nós vamos fazer a pré-indução, a indução e o bloqueio neuromuscular conforme a gente tem a nossa experiência e o uso da lidocaína como pré-indutor. O que vocês estão levando isso aí para até no Agora eu quero ver também? O que vocês estão usando? Agora eu quero ver quem que viu a aula de intubação, porque tá falando isso lá. Coitado de vocês, não deu nem tempo, né? Onde que tá essa aula de intubação, Eu Natália? no grupo, mas tá no Instagram do Tópicos em Clínica Médica. Quem já acompanha o podcast vai ganhar uma estrelinha, mas tá lá. Tem 2 aulas lá, uma de 10 minutos, a outra não vou lembrar de quanto tempo. Acho que vai. Uma de intubação e a outra de cuidados pós-intubação. Vale a pena, viu? Porque vai se aproximar esse cenário, a gente quis antecipar mesmo. Mas aí, Gabriel, respondendo, alguém quer responder para ele? Alguém que viu a aula? Qual que é a preferência para entubar? Eu ouvi no podcast falando que era ketamina e roncurônio, para evitar que tosse durante a intubação. O ideal é ketamina, porque o que seria de outras opções, né? Fentanil, etomidato, ou lidocaína. Lidocaína a gente não tem tanta mão, etomidato tem a dúvida se for sepse, se faz uma insuficiência adrenal relativa, a gente não pode dar corticoide, porque sabe que o corticoide piora o Covid. Então, o ideal é ketamina mesmo. Isso aí eu acho que é muito consenso, muito sem dúvida mesmo. E aí o roncurônio... Inclusive na PCR, que a minha dúvida era especificamente na PCR, entendeu? Entendi. Na PCR em específico, não cita nada de droga. Intubar no seco mesmo. Mas no PCR... Nem bloqueio. Ô, Gabriel, mas na PCR, naturalmente, não tem a necessidade de você fazer nenhuma droga. Caso ele volte da PCR, aí você vai usar a sequência que a Nath começou a citar. Mas em nenhuma PCR tem nenhum benefício de você administrar nenhuma droga em nenhum cenário de PCR. Não é nesse, não, em nenhum. Isso. Não, exatamente. A minha dúvida era essa. Inclusive, né, por coronavírus, a mesma recomendação. A mesma. Exatamente a mesma. Ele deve estar preocupado, né, com o risco de, sei lá, voltar o paciente, ter um reflexo de tosse e piorar alguma coisa. Mas não tem nada falando, é habitual mesmo, é entubar no seco e quanto antes, melhor. Beleza. Você está preocupado, né, gastro, de você ter que ir lá entubar os pacientes na porta, de deslocarem. Mas a gente é clínico, né? Você não devia que você está aí. E aí, gente, estão caladinhos? Mais dúvidas? Não. E aí, Reginaldo, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que está ótimo, muito bom, muito útil. Nós estamos
nos adaptando, né, a essa tecnologia, isso que tá melhorando. Hoje foi ótima a sessão, muito boa. E talvez a gente vai ter que pensar muito assim na definição do óbito e da PCR, né? Acho que em muitos casos talvez sejam óbitos, então acho que assim de ter tranquilidade de discutir cada caso, né? De se antecipar, né? Como a Natália falou. Então, acho que as experiências vão acumular e a gente vai ter muita coisa para discutir. Vai mudar o cenário, né? E aí vai ter... Exatamente. Igual esses pacientes muito idosos, né? Assim, eu acho que, poxa vida, talvez a gente vai estar condenando o paciente não só a uma morte, né, prolongada, um processo de morrer prolongado, como a questão de um leito, uma vaga de CTI, né? Um cenário difícil. Então, nós vamos ter que pensar, assim, muitos assuntos vão surgir aí. Acho que é a primeira de muitas discussões, né, Nath? Dá uma esperança de estar todo mundo errado e não vai acontecer nada disso, né? Vai continuar tudo vazio assim, e vai Maria nascer e tá tudo resolvido. Mas eu estou bem preocupado exatamente com esse sumiço dos pacientes, sabe? Acho que a gente tem que estar preparado aí para uma procura grande de pessoas que estavam em casa e que não deviam estar. Com certeza. Todos os dias de manhã eu acordo querendo saber quantos pacientes tem lá na sala amarela, né? Cadê esse? 7 horas da noite, fico inquieto. Oi, Lineu. Assim, só complementando sua fala, Reginaldo, a gente tem que aproveitar algumas já definições que ajudam, alguns critérios que ajudam, né? A gente definir óbito ou PCR. Uma você acabou de citar, né? Quando o paciente já tem um histórico, já tem vários marcadores prognósticos. O outro é o que a gente usa muito no SAMU, quando a gente chega, né? Às vezes a família fica super frustrada, você não vai tentar nada, você não vai fazer nada. É sobre o tempo de assistolia, né? Então o paciente teve um mal súbito não assistido, você chegou lá, a sistolia, tem vários estudos mostrando que esse paciente, a mortalidade dele em 3 meses é 100%, né? 99%, não é 100%. Com estudo grande, corte grande. Então, você viu lá na enfermaria, olha, foi encontrado aqui, mas eu não sei quanto tempo que ele está desacordado, não. Você olhou, monitorou a sistolia, isso é óbito. Então, tempo indeterminado de assistolia é igual a óbito. Uhum. Acho que e outra coisa que eu... Até a EDA. Exatamente. E outra coisa que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, é que o Reginaldo e a Marcelinha estão ficando na esquina da UPA pegando paciente para levar para a Amarela. Isso confirma essa informação? Eu tô querendo visitar o povo em casa, sabe? Porque tô preocupado de chegar lá e encontrar isso tudo passando mal, diagnosticar apendicite, sabe? Essas coisas assim. Eles vão falar que aquele médico da UPA, do Odilon, não vai abrir a porta, não. Ele tá cheio de coronavírus. Pior que né, Nath? A Marcelinha parece que tá andando com glicosímetro na rua, tá querendo... Aqui uma pergunta. Você está olhando com glicosímetro na esquina, Marcelinha? Isso é verdade? Não, né? Não, meu filho, mas meus pacientes diabéticos são todos telemonitorizados, entendeu? Então, eles estão bem obedientes. Vou te contar que a quarentena está fazendo bem para eles. Eles estão com medo, entendeu? Eles estão com medo. Aqui aproveitar... Todo mundo fez... Só uma pergunta, rapidinho? Vai lá, Vitor. Na verdade, é uma dúvida sobre a recomendação de intubação precoce que está tendo. E semana passada surgiu uma dúvida com um paciente lá na UPA, no plantão noturno. Era um paciente já assim, com idade próxima a 70 anos, chegou com a dispneia e ele colocaram ele na máscara com reservatório, ele ficou ali saturando 93, 94, mas com gaso sempre boa, sabe? E o plantonista ficou assim com receio, né? Ele falou, é complicado intubar um paciente desse por conta da saturação em 93. E, ao mesmo tempo, tem a recomendação de intubação precoce. Os pacientes podem evoluir de forma ruim. Enfim, eu fico na dúvida de se realmente se é recomendado intubar um paciente desse, tem alguma informação, algum estudo guiando isso? É a dúvida da moda, é a dúvida mais fresca do dia de hoje, assim. Tá tendo até um webinar, não sei se vai começar 9 horas, ou que é com a galera da emergência hardcore, assim, justamente para discutir isso. A fofoca é de que acha-se que o pessoal da Itália entubou os pacientes muito cedo.
Então, a grande discussão que está acontecendo é pensar em alternativas depois do catéter nasal. Eu acho que isso aí, para a nossa realidade, já é muito ok de pensar na máscara com reservatório no meio do caminho, entre um catéter nasal e um tubo. Mas pensar alternativas, eles estão dizendo, entre a máscara facial e o tubo. Eles acham que a intubação piora a dinâmica ventilatória, respiratória, a pressão positiva impacta negativamente como é que fala? Na progressão da doença. Tem essa última preocupação da moda aí, que é a sua atual preocupação e que a gente ainda não tem resposta. O que eu acho e fico desanimada é que as soluções que vão ser encontradas para que o tubo não seja tão precoce, a gente não vai ter condições de fazer. Que é catéter nasal em alto fluxo. Eu nem nunca vi isso, esse dispositivo. Não sei nem se o Lineu já viu, se existe aqui em Belo Horizonte. É VNI feita na máscara do ambu com uma válvula de PIP, que é uma coisa que a gente não tem também. Ou VNI em quarto com vácuo e totalmente isolado, que a gente também não tem. Então, assim, eu acho que a gente vai muito cair no que aconteceu com a Itália mesmo, de que por falta de opção, a gente vai acabar entubando o paciente, porque não tem outra coisa mesmo para fazer, sabe? Não tem como a gente criar quartos com a vácuo e nem comprar esses equipamentos que a gente nem sabe usar de hoje para amanhã para reduzir tubo. E aí eu acho que é pensar na máscara facial com reservatório como uma opção entre o catéter e o tubo para não ser tão agressivo, a intubar tão precoce, mas acho que a gente vai ficar estagnado aí. Ô Vitor, esse paciente, a dúvida foi só pela saturação ou ele tinha algum outro sinal? Taquipneia, esforço, alguma outra coisa? Não, ele chegou bem dispineico, taquipneico também, saturando acho que 87, 88, e com a máscara ele assim diminuiu um pouco a taquipneia, mas a saturação dele ficava entre 93, 94, às vezes 92, e a gasometria boa. Ele ficou muito na dúvida se entubava ou não, e realmente é difícil, né? Uma decisão complicada, né? O número mágico de 94 aparece em vários protocolos, né? Menor do que 94, pensar em entubar mais precoce, mas ao mesmo tempo o alvo de saturação que a gente quer é entre 90 e 96. Então, assim, não tem muita resposta não. Você vai ter que individualizar mesmo e pensar, igual a Marcelo perguntou, quais outras coisas que estão preocupantes? A gás está ok, padrão respiratório está ok, é só a saturação? Será que dá para esperar? O que tem no raio-x? Já tem algum sinal precoce para pensar em Covid, né? Só para complementar, ele tinha um infiltrado bilateral algodonoso, assim, bem... A história dele era bem típica, sabe? Linfopenia, tinha um infiltrado bilateral, história típica, assim, a clínica. Mas, ao mesmo tempo, ficava aquele pé atrás. Eu acho que quanto mais dados a gente tem de pensar que é Covid mesmo, a tendência é querer entubar mais precoce. Não só pelo paciente, como pelo profissional, né? O paciente está ali, teoricamente, se ele está ali na situação, todo mundo vai ter que estar protegido. Mas é individualizar, é difícil fazer uma recomendação mais ampla, baseada só na saturação, o que a gente tem vai te mandar entubar, e é difícil acreditar que vai surgir outras coisas que não falem para você entubar. Eu estou bem desanimada de achar que a gente não vai entubar muita gente. Eu concordo com tudo que a Nath falou, e eu estava até discutindo essa pergunta. Eu tenho um colega do SAMU, chama Aislan, é o coordenador do CTI da Santa Casa. Talvez quem foi da Santa Casa aí conhece o Horizontal lá, e a gente estava discutindo exatamente isso. E nessas incertezas, a gente tem que ter um critério objetivo, né? Até a gente ter uma melhor definição do cenário. E como a Marcelinha falou, se o paciente não tem outro marcador que indique uma intubação,
O que ele tem adotado de algumas referências que ele até me mandou é se o paciente está saturando abaixo de 90% com o catéter nasal maior ou igual a 4 litros por minuto. Isso que lá no CTI da Santa Casa eles estão definindo como precoce. Então, se ofertou um oxigênio na máscara, no catéter nasal, com maior ou igual a 4 litros por minuto, e você não conseguiu elevar essa saturação maior ou igual a 90%, eles estão definindo isso como intubação precoce. É claro, se o paciente está saturando mais que isso e tem outro marcador, ele vai pelo outro marcador, né? Então, ele está, às vezes, com esforço respiratório enorme para manter uma saturação de 94. Você sabe que se deixar ele muito tempo ali, ele vai falir. Ele vai pelo esforço. Mas, se não tem, eles estão usando esse parâmetro, tem até algumas referências que citam isso mesmo, visto que nós não temos um melhor cenário para definir, igual a Nath falou, as alternativas, eu acho também que vão ser todas, a maioria delas inviáveis. Então, nesse caso, só respondendo o seu cenário ainda, o pessoal observaria, não intubaria ainda. Francisco quer dar um oi para vocês também, não é só a Melina, não. Oi, gente. Não. Deu, né? Já estou com sono. Gente, só para aproveitar aqui rapidinho, todo mundo já fez treinamento de paramentação e desparamentação? Boa pergunta. Olha, a Soraya está fazendo treinamento e ela mesmo... Ei, Francisco, tudo bem? Não. Não, tá não. Tá me roubando o tempo da sua mãe aqui, né? Mas aqui, então a Soraya estava falando o seguinte, que é difícil fazer paramentação e desparamentação, que volta e meia ela comete pequenos erros. Então tem que treinar mesmo, não é algo só para a gente ver o vídeo, para a gente ver o passo a passo, é para treinar. Então não deixe de fazer nos próximos dias, enquanto a gente está mais tranquilo, né? Preparar aí direitinho para todo mundo estar preparado para uma necessidade, tá bom? E outra coisa, Regi, dentro do que você falou aí, a emergência lá, o poli, o CTI do poli, está ficando muito tranquilo esses dias. Então, hoje mesmo, a gente até teve uns residentes que foram lá, a gente está ensinando eles a montar o circuito do respirador, sabe, que tem no vídeo. Aproveitando que os plantões estão bem tranquilos, quem quiser dar uma passadinha lá, os fisioterapeutas, os enfermeiros, a gente lá está super disponível para ensinar vocês a montar o circuito, montar como é que... Tem um kit só para treinamento que a gente deixou lá, o tubo, como é que monta aquele tubo lá que vocês viram no vídeo com a seringa, lá com o êmbolo, com o negócio, a borrachinha da seringa, como é que faz. Se vocês quiserem ver aquilo na prática, os plantões, por enquanto, estão muito tranquilos. Se vocês quiserem aproveitar, nós estamos disponíveis. Aí a gente deve montar uma aula aí, dentre as próximas, de critérios de intubação geral e abordando Covid, né? Porque as aulas não tiveram isso. Eu acho que é para as próximas aí. Podemos encerrar? Podemos, gente. Obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no WhatsApp e assistam as aulas lá, escutem os podcasts. Essas aulas estão mais fáceis porque é videocast, não tem slide. Depois eu devo gravar essa que a gente fez aqui agora também. Beleza? O uso aprendizado compartilhado, né? Para tirar dúvidas também, para compartilhar. Para passar os casos, né? Igual o Vitor contou aí. É bom a gente saber exemplos da prática. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Tá bom, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo, obrigado. Tchau. Boa noite.